Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. No devocional de hoje, como você está vendo aí na foto, né, do tema, é bagagens, algo comum a todo ser humano. Todo ser humano, ele carrega bagagem. Essas bagagens, elas são preocupações. Só que você já percebeu que o problema é que nem sempre conseguimos nos livrar antes de chegar à próxima. E muitas vezes nós temos aí um acúmulo de preocupações, já que essa que eu estou carregando hoje, se eu não resolver hoje, chega outra amanhã e depois de amanhã chega outra, ou quando não somos acometidos de uma série de bagagens vindo ao mesmo tempo. E essas bagagens, ela nos geram algumas coisas que eu listei aqui para que você possa se identificar se isso não está acontecendo com você. O acúmulo de bagagem, ele vai gerando um desgaste em você. Você vai ficando cansado, você vai se tornando uma pessoa à flor da pele. Todo tipo de preocupação, ela vai transformando você. Tem horas que é nítido quando você está em paz e chega uma preocupação, o seu semblante muda, a sua respiração muda, o seu organismo, ele reage de acordo com o tamanho da preocupação que chega até você. Outra coisa, o acúmulo de bagagens, ele nos tira a visão. Você se torna uma pessoa que olha, mas não consegue enxergar as coisas. Olha a foto, olha para essa foto. Veja se muitas vezes não é assim que você está. Esse homem está carregando bagagens que ultrapassam os olhos dele. E muitas vezes as preocupações nos fazem não enxergar que precisamos nos alimentar, que precisamos de descansar, que precisamos parar para poder relaxar um pouco. E essa preocupação ela vai ficando tão grande, que nós nos tornamos cegos. Não conseguimos muitas vezes nem enxergar o próprio Deus na nossa vida. Ao ponto de muitas pessoas se perguntarem: aonde está Deus? Outra coisa que o acúmulo de bagagem ele causa são as dores. Olha para esse homem mais uma vez. Aí talvez você está olhando para você mesmo. Olha como a coluna dele não está numa posição adequada. E as preocupações, elas vão nos causando dores, porque assim como fisicamente esse homem está se equilibrando aqui, muitas vezes nós também assim fazemos. Fingimos que está tudo bem e entortamos um pouco. Fingimos que está tudo certo e entortamos mais um pouco. E assim nós vamos sofrendo as dores. Outra coisa que a bagagem ela também acaba causando, ela nos tira o equilíbrio. Ou a bagagem nos fará ser totalmente triste, desanimado, ou ela nos fará ser totalmente estressado e nervoso, e nós perdemos o equilíbrio. Pois é, eu falei sobre os problemas que as bagagens elas causam em nossa vida. Mas você pode me perguntar: Diego, e a solução? Qual seria a solução para mim que estou carregando muitas bagagens, muitas preocupações? Preocupações financeiras, sentimentais, familiares, com a sua saúde, com a tua vida com Deus. Então eu quero falar sobre a solução e para isso eu vou até o livro de Neemias. A solução sempre está na palavra do Senhor. A solução, ela nunca vai estar num conselho humano,
mas ela vai estar contida na palavra do Senhor. Aqui no livro de Neemias, no capítulo 1, o Neemias está numa fortaleza. Ele está servindo a um rei em uma fortaleza. Com o Neemias está tudo bem, até que um dos seus irmãos chega até ele e traz uma preocupação. O Neemias perguntou: como que vai o nosso povo? E o seu irmão disse a Neemias: olha, o nosso povo está desolado, nosso povo está desanimado, estão depressivos, estão totalmente destruídos, porque os muros de Jerusalém e suas portas estão destruídas, estão queimadas, e assim o povo se encontra. Ao receber aquela preocupação, o Neemias é acometido desses sintomas que eu passei para você. A Bíblia diz que ele chora, a Bíblia diz que ele fica alguns dias atordoado, pensando: puxa, eu estou aqui nessa fortaleza e o meu povo, a minha família está destruída. Você vê que nem sempre a preocupação é algo que está ali em você, mas muitas vezes a sua preocupação é com alguém. E o Neemias ficou em uma situação muito complicada, porque o Neemias estava servindo, estava trabalhando e o problema estava em outro lugar. E o Neemias passou a pensar: e agora? Como eu faço para resolver esse problema? E aqui no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, aprontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, deis-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. E assim o rei fez. Mas aqui a história ela nos dá uma grande lição. Falando sobre a solução das bagagens, o Neemias está servindo o vinho ao rei e o rei está olhando para Neemias. E quando o rei olha para o Neemias, o rei percebe uma tristeza. Só que o rei sabe que não é nada físico, porque o Neemias era muito bem tratado. A comida era boa, a hospedagem era boa. Não poderia ser nada físico, não poderia ser nada que estivesse acontecendo naquele ambiente. Então o rei diz: só pode ser tristeza do coração. O rei conseguiu enxergar que Neemias estava com uma bagagem muito grande. O rei conseguiu enxergar a bagagem que havia em Neemias. E o rei começou a falar com Neemias. A solução dessa bagagem, ela nem sempre está em você. Porque se depender de você, você vai carregar até muito mais do que você está carregando. Muitas vezes a solução está em alguém olhar para você e observar que você está acumulado. E fazendo essa observação, essa pessoa, ela vai fazer como o rei, ela vai te chamar para um diálogo. E assim,
você poderá pegar esta bagagem e dividir, ou a pessoa, ela vai até mesmo te mostrar que tem bagagens que você nem precisa carregar. Porque eu vou te falar uma coisa, quando Neemias está triste, ele está triste não só porque a cidade está assolada, ele está triste porque a cidade está assolada e ele não sabe como que ele vai para lá. Então ele já estava com uma segunda bagagem, a preocupação de como ele iria para aquele lugar para poder levantar aquelas muralhas. E essa primeira, o rei não tinha como tirar. Neemias, de verdade, teria que ir lá levantar os muros. Mas a segunda, o rei tratou de tirar imediatamente. Neemias, eu escrevo as cartas. Vai lá resolver o seu problema e depois você volta. Eu quero hoje te pedir uma coisa. Eu queria que você fizesse, na verdade, 2 pedidos eu quero te fazer. O primeiro, que você envie hoje esse devocional para alguém que está com muitas bagagens. Deve ter alguém que você conhece, um amigo, um vizinho, talvez aí no curso, onde você faz, na sua faculdade ou no seu trabalho, alguém que está acumulado de preocupações. Segundo, eu gostaria que você aí na sua casa, no ambiente onde você está inserido, que você passasse a observar. Talvez tenha alguém que está do teu lado com muitas bagagens e você não tem tido esse olhar que o rei teve para com Neemias. E aqui se inicia uma reconstrução de uma cidade. Por causa de uma observação, uma cidade foi reconstruída. Quantas coisas grandes estão dependendo de simples ações, de 2 ações simples: observação e diálogo. Eu quero orar por você em cima não só desta palavra que nós lemos, mas em cima de um dos textos mais pregados na Bíblia. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem disse isso foi Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele é o mestre e ele é aquele que sempre tem essa observação. Quando ele olha para você, ele consegue ver as tuas preocupações, porque a Bíblia mesmo diz, no livro de Samuel, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E o rei disse: Neemias, essa tristeza só pode ser tristeza do seu coração. É algo que está aí dentro te preocupando e é para onde Jesus está olhando agora. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Quantas são, meu Deus, as preocupações. Quantas são, meu Deus, as preocupações que têm trago dores, que têm, meu Deus, deixado esta pessoa, Pai, desconsolada, desanimada, nervosa, estressada, desequilibrada. Meu Deus, quantas são as preocupações que têm tirado a visão desta pessoa.